Vamos lá, seguindo com nossos estudos. A gente vai falar sobre a área de um triângulo, bem genérico, não? Mas dentro do contexto que a gente está abordando, geometria analítica, a área de um triângulo é estritamente relacionada à ideia de alinhamento entre três pontos. Nós vimos no vídeo anterior que quando três pontos distintos do plano estão alinhados, significa que aquele determinante associado àqueles três pontos é igual a zero. Se esse determinante for diferente de zero, você diz que esses três pontos não estão alinhados. Em outras palavras, esses três pontos formam um triângulo, são vértices de um triângulo, né? E aí, quando a gente liga esses três pontos que não estão alinhados, a gente forma um triângulo. E como todo triângulo, na geometria plana, você tem a área desse triângulo, né? Uma maneira de se calcular. Dentro da geometria analítica, a gente tem uma forma de se calcular a área do triângulo. Geralmente a gente usa aquele conceito de base vezes altura sobre 2, que é a forma mais geral, digamos assim, da área de um triângulo. Mas quando a gente está no contexto de geometria analítica, falar base e altura, a gente está falando de distância entre pontos. E pode ser um pouco dispendioso trabalhar sobre isso. Trabalhar a distância de um ponto a outro, para saber a altura, ao segmento de reta que parte de um dos vértices até ao outro, ao lado oposto, de forma que esse segmento dê 90 graus e etc. Dá um pouco de trabalho. E aqui a gente vai ver uma forma de calcular a área de um triângulo utilizando apenas as informações sobre os seus vértices. Então, como é que isso funciona? Então, vamos lá. Vamos considerar aqui o mesmo plano cartesiano que nós vimos, que nós estamos vendo na realidade, né? YX, e considerar três pontos distintos, né? Vamos considerar três pontos distintos desse plano. Ponto A, ponto B, ponto C aqui embaixo. Né? Pronto. Então, da mesma forma que nós vimos anteriormente, cada um desses três pontos tem suas coordenadas A, B, C, né? XC, aqui YC, aqui XB e aqui, por último, YB. Pronto. Se a gente ligar esses três pontos que não estão alinhados, a gente tem a formação de uma figura geométrica bastante conhecida, que a gente costuma chamar de triângulo, certo? Esqueçam aí a falta de rigor aqui nas retas, mas considere que isso seja um triângulo, tá bom? Pronto. Então, o que se deduz, o que é que se prova aqui, o que é que se demonstra? Se demonstra que a área desse triângulo ABC, é dado pela metade do módulo daquele determinante, certo? Você tem aqui XA, YA1, deixa eu aumentar um pouquinho, XB, YB e 1, XC, YC e 1, certo? Algumas afirmações, observações a respeito. Observe essas barras extras aqui atrás, aqui na frente, tanto atrás aqui também. Essas barras indicam um módulo, ou seja, eu vou pegar o valor estritamente numérico independente do sinal. Por que eu estou fazendo isso? Porque determinantes podem causar valores negativos, dependendo dos pontos em questão. Então, não faz muito sentido falar em área negativa, né? Não tem muita serventia isso. Então, a gente pega o módulo, ou seja, apenas o valor numérico associado a esse determinante. Dispensa o sinal nesse contexto aqui, né? E aí você pega esse determinante e multiplica por meio, que é a mesma coisa que dividir por 2. Tá? Então, a área desse triângulo aqui, quando você conhece os vértices, certo? Quando você conhece os vértices, é dado por isso aqui. Calcula aquele determinante que eu já sei que vai ser diferente de zero, já que a gente está falando de triângulo, para triângulo, os três pontos não devem estar alinhados. Pega esse determinante que eu já sei que vai ser diferente de zero e divide por 2, ou multiplica por meio, a mesma ideia. O valor dado, dispensando o sinal, é a área desse triângulo, né? Então vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente fixar essa ideia, tá? Para ponto A,
de coordenadas 2, 5, B de coordenadas 7, 1 e C de coordenadas 9, 4, temos o seguinte. Bom, primeiro a gente tem que saber se eles estão alinhados ou não, né? Então, como é que faz para saber? Calcula-se esse determinante aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Aquele determinantezinho maroto que a gente já fez várias vezes. 2, 5, 1, 7, 1 e 1, 9, 4, 1. Certo? Vamos ver quanto dá isso aqui. Se der 0, acabou, estão alinhados. Se não der 0, não estão alinhados, formam um triângulo. Se formam um triângulo, tem área. E a gente consegue calcular a área através dessa expressão aqui. Vamos ver. Aqui, ó. 2. Aqui agora. 45, né? Aqui agora. Mais 28. Aqui agora. Menos 9. Aqui agora. Menos 8. E aqui agora. Menos 35. Quanto dá isso aqui, ó? 2 com 45, 47. 47 com 28, 75? Acho que é 75. Se não for, me conserte aí. Ou então vou colocar aí no vídeo. Ou talvez não. 75, tá bem. 30 com 45, é isso mesmo. 9 com 8, 17. 17 com 35, 52? Creio que seja 52. Né? 5, 8, 13. 13 com 9, 2 vai 2. 2 e 3, 5. É isso aí. Esse determinante, então, dá 23. E isso é diferente de 0. Então, se é diferente de 0, nós temos aqui esses 3 pontos formando um triângulo. Especificamente, esses 3 caras sendo vértices desse triângulo. Então, como o determinante diferente de 0, os pontos A, B, C são vértices de um triângulo, cuja área é. Então, qual seria a área desse triângulo? Né? Desse triângulo formado por esses vértices, definido por esses vértices. Então, a área vai ser quem? Meio vezes o módulo de quanto? De 23. É isso? Então, isso aqui é igual a 23 por 2. E isso é igual a quanto mesmo? 11,5 unidades de área. Né? Então, a região delimitada por esses pontos que não estão alinhados, que formam um triângulo, me dá 11,5 unidades de área. Se for metros, são metros quadrados. Se for centímetros, centímetros quadrados. E por aí vai. Ok? Então, tranquilo, né? A aplicação é essa. Depois nós vamos ver mais algumas informações sobre isso no próximo vídeo. Beleza? Bons estudos. Qualquer coisa retorna o vídeo, rever e ver novamente. Certo? E se tiver dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Segue o baile.